Seja bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal YouTube, coordenado pela União Municipal Espírita de Caxias do Sul, que trata de conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. Hoje, nós iremos dialogar sobre o tema profissão. Temos como base o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o livro Sinal Verde e Conduta Espírita, ambos de André Luiz e Chico Xavier. Para nos ajudar a interpretar essa mensagem, está conosco a colega Maria Aparecida Casagrande, colaboradora do Movimento Espírita na Serra Gaúcha por muitos tempos, e que agora faz parte do Movimento Espírita em Ourinhos, em São Paulo. Bem-vinda, Cida. É um prazer estar contigo. Oi, o prazer é meu, queridos amigos. Que bom estarmos novamente juntos. É uma alegria para mim. Bem, vamos iniciando então as perguntas dos nossos livros, então. No Livro dos Espíritos, há um capítulo somente sobre a lei divina e natural. Tu poderia nos informar sobre essa lei? Realmente, na parte terceira, né, do livro terceiro do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 1, ele vai tratar da questão 614 até a 648 sobre a lei natural. O que é a lei natural? É a lei de Deus, né? É a lei que é a única lei verdadeira para a felicidade do homem. Essa lei, ela indica para o homem o que ele deve e o que ele não deve fazer, né? O que ele pode fazer e o que não. E se ele deixa de fazer aquilo que ela indica, ele se torna infeliz. Então, o afastamento do homem dessas leis faz com que ele seja infeliz, né? Também é uma lei, essa lei ela é eterna e é imutável, como o próprio Deus. O que quer dizer isso? Ela é uma lei que sempre vai existir, né, lá desde toda a eternidade, e nunca vai mudar. Não é que nem a lei dos homens, que mudam devido às imperfeições, né, o homem ainda é imperfeito, então ele, conforme vai se dando progresso, ele vai melhorando, tentando melhorar as suas leis. As leis divinas, a lei natural, não. Ela é uma lei que já foi criada perfeita, e é por isso que ela não muda. E é por isso que quando a gente a segue, vamos ser felizes, digamos assim, porque ela não tem erro, né? Deus não criou as coisas erradas. E basta a gente ver a harmonia que reina no universo, tanto material, né, quando nós pensamos em termos do universo, toda a estabilidade, tudo perfeito, né, é diferente das leis dos homens. E no universo moral também, né, a lei de Deus, ela é, dentro da moralidade, ela é perfeita, que nos conduz ao caminho da retidão, da integridade, da ética, né, porque foi feita pela inteligência suprema, né, por Deus. Deus também faculta, né, quando a gente pensa assim, lá na questão 619, Kardec questiona se Deus faculta a todos os homens os meios de conhecerem sua lei. Todos os homens podem conhecer a sua lei? Já que ela é para nossa felicidade e que se a gente se afasta dela seremos infelizes, tem que haver um jeito de a gente estar envolvido com ela, né? Porque senão não tem como nós seguirmos. E os espíritos respondem que sim, que todos podem conhecer essa lei, mas nem todos a compreendem. O que significa isso? Todo mundo conhece, pode saber, mas nem todos vão entender. Por quê? No seu todo? Porque vai depender, né, do nosso aperfeiçoamento, do nosso entendimento. Então, os homens de bem, ou aqueles que se dedicam a pesquisar essas leis, a estudar, né, porque as leis de Deus estão na natureza.
Então, se a gente observar, a gente vai vendo, né, toda a diligência, todo o amor, todo o cuidado, tudo muito perfeito das coisas que Deus fez, né. Então a gente já vai passando aí, nesse estudo mais atento, já vai passando a perceber, mas nem todo mundo tem olhos atentos, né, de perceber isso, de compreender, até às vezes percebem, mas não compreendem, né, de como isso se dá. Então os homens de bens ou aqueles que vão estudando mais, são aqueles que melhor compreendem essa lei. Mas todos vão um dia compreender, porque senão, se um compreender, o outro não compreender, então nós vamos falar: "Ah, Deus não é justo, porque um pode e o outro não pode", né. Mas para que eles possam compreender essa lei, é necessário que se realize um progresso, né. Então aquele que hoje não entende, ou pelo menos entende muito pouco, haverá de no futuro entender melhor. Por quê? Porque a justiça, né, que se divina, que se faz nas diversas encarnações, para que a gente possa entender, e nós vamos ver, né, as encarnações do homem é uma consequência desse princípio. A cada nova existência que o homem tem na Terra, ele tem a possibilidade de se desenvolver mais, de crescer mais, né, em inteligência. Nós sabemos que o homem deve crescer mais em inteligência para poder entender a moral, digamos, né. Senão, se ele não conseguir, se ele não for inteligente, ele terá dificuldade de compreender a moral. Então é por isso que a cada encarnação, o homem cresce um pouquinho mais em inteligência, exatamente para quê? Para que ele possa compreender melhor a moral e, em consequência, compreender melhor as leis divinas, né, compreender melhor o que é o bem, o que é o mal, e é isso que dá para ele uma condução de ser mais feliz, de poder se encaminhar melhor na vida. E também Kardec questiona lá, né, e onde é que está escrita a lei de Deus? Como é que nós vamos saber isso? Né, se Deus nos dá essa possibilidade a todos indistintamente, tem que ter em algum canto que está escrito isso para que nós possamos acessá-la. E e os espíritos responderam: "Está escrito na consciência". Né, então, todos nós trazemos lá na nossa consciência, como se internamente tudo isso está arquivado na nossa consciência e, de acordo com o desabrochar do nosso progresso, nós vamos acessando e entendendo-a mais com mais facilidade, E né. dentro dessa lei, Cida, está a lei do trabalho também? Sim, a lei do trabalho é uma dessas leis, né, das leis divinas ou lei natural. É uma lei da natureza, o trabalho. E é por isso que é uma necessidade. Por isso que a gente precisa trabalhar, porque é da lei divina, faz parte, né. E a civilização, conforme nós vamos progredindo, a civilização vai progredindo, obriga o homem a trabalhar mais ainda, né. Por quê? Porque aumenta as suas necessidades, aumenta os seus prazeres, né, e a gente no progresso faz isso, vamos pensar em termos de progresso material, né, que o trabalho quase que sempre nos traz, vamos pensar, às vezes a gente vai criando até necessidades supérfluas, desnecessárias, digamos assim, né, que a gente luta tanto para conseguir, para ter os prazeres, né. Então o trabalho é uma lei natural, sim, e que todos estamos sujeitos a ela, exatamente para o nosso desenvolvimento, né. Mas a gente vai entender trabalho só na ocupação material? Será que é só eu fazendo alguma coisa materialmente, minha profissão, coisa? Não, os espíritos respondem que não, que o espírito também trabalha, o corpo assim como o corpo. Então o trabalho é uma condição, né, o trabalho imposto ao homem é uma consequência da natureza corpórea, porque o nosso corpo precisa se movimentar, precisa trabalhar. Porque a gente pode até ver, se nós ficarmos sem fazer nada, só na preguiça, em nenhum sentido, nós vamos engordar, nada vai funcionar, nós vamos ficar doentes, né, assim. Então esse trabalho é uma lei natural, né, uma que nós precisamos exatamente porque faz parte ainda dessa parte do nosso corpo que precisa ser movimentada. É por isso que ele é nos imposto e também como um meio, né, de aperfeiçoar a nossa inteligência.
seja o nosso trabalho intelectual ou seja o nosso trabalho só na parte física, porque nós sabemos que na divisão dos trabalhos há muitos que trabalham muito mais com o intelecto, outros mais com o corpo, trabalho pesado, enfim, né? Mas seja qual for, ele é uma possibilidade de aperfeiçoamento. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual, né? E a gente vê isso no desenvolvimento do nosso trabalho, qualquer nossa profissão, a gente vê que às vezes no começo a gente não sabe fazer direito, daí conforme vai passando o tempo, nós vamos nos aprimorando, a gente percebe que fica com muito mais facilidade. A gente desenvolveu uma aptidão, uma inteligência em relação àquilo, né? Então isso é importante para nós, né? E toda ocupação útil é trabalho. Então não é só o trabalho material, né? Não é só o trabalho para ganhar dinheiro, toda ocupação útil, qualquer coisa que eu faça que tenha uma utilidade em minha vida, nossa vida, é um trabalho. Pode ser um trabalho que ganhe dinheiro, pode não ser, mas é trabalho. Essa é uma definição muito positiva, né, para que a gente possa utilizar bem a nossa vida, né, dar utilidade ao nosso tempo, digamos assim, é um trabalho, né. E é por isso, então, que se a gente tem que trabalhar, o alimento, a segurança, o nosso bem-estar, depende do nosso trabalho e da nossa atividade, porque por isso que incumbe ao homem trabalhar, para ele sustentar e para seu aperfeiçoamento. Mas aquele que não tem um corpo, que tem um corpo fraco, por exemplo, que nós vemos isso, às vezes a pessoa nasce com uma debilidade, que tem mais dificuldade, mas em compensação ela tem o atributo da inteligência, ela pode desenvolver um trabalho intelectual nesse outro lado. Então, tudo é sempre um trabalho, né, de forma que a gente possa aperfeiçoar. O André Luiz também vai nos colocar lá no Conduta Espírita, ele vai sinalizar dessa maneira para nós. Desde que se encontre em condições orgânicas favoráveis, dedicar-se ao exercício constante de uma profissão nobre e digna. Olha que importante, né? Porque tem gente que tem saúde, mas não quer saber de trabalhar, né? Acha, fica na preguiça, que não sei o que, e está perdendo tempo. Então, essa indicação para nós é positiva, né? Se eu tenho condições de trabalhar, eu tenho que ter algo, não importa qual seja a minha profissão, lixeiro, pedreiro, médico, enfermeiro, não importa. É aquela que eu vi naquele momento que eu preciso me sustentar, às vezes não é nem aquela que eu queria, né? Mas a vida naquela contingência leva a fazer aquilo que está se apresentando. Então, ser uma profissão nobre e digna, né? Tudo é digno, todo trabalho com utilidade, ele tem dignidade, ele tem nobreza. Então a gente vai se aperfeiçoando, né? E então ele também coloca para a gente, em termos de trabalho, que é necessário a gente situar as posições distintas, né, das tarefas que a gente tem diante da família, diante da nossa profissão, da doutrina que às vezes a gente abraça, né, que nós, da coletividade a que a gente está servindo, atendendo a todas essas obrigações com o necessário equilíbrio. Então, olha que importância, né? A gente ter o nosso trabalho profissional, mas também ter o equilíbrio para manter nossa relação no seio familiar, na igreja ou na doutrina que a gente está abraçando, lá na coletividade, no trabalho social que eu queira desenvolver. Eu acho que seria mais ou menos assim que eles nos colocam. A gente nota, né, Cida, que, como tu colocou, que servir é o nosso propósito aqui na Terra, né? Servir é a gente se dar de si para que o outro nos enxergue assim e também faça a sua parte, né? Tu sabes, Cida, que foi tão rápido o nosso bate-papo que nós já Já estamos no momento de fechar o nosso tempo. olha, Sim, foi muito bom. Nós vimos hoje, então, que o quanto é importante refletirmos sobre a nossa profissão, o nosso trabalho e tudo que nossas ações positivas e negativas acarretam nesse envolvimento na vida atual e na vida futura. Deixamos uma frase de André Luiz para nossa reflexão. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador.
Cida, querida, foi muito bom contar com a tua colaboração. Muito obrigada por ter cedido os momentos da tua vida familiar para ficar conosco. Ai, obrigada a vocês, eu que agradeço, foi muito bom e podemos participar sempre que quiserem, tá? Muito Muito obrigada. bom, tá? Obrigada, Ieda, obrigada a todos. De nada. Nos despedimos, então, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.